As flores têm suas cores e formas ideais para serem polinizadas. Os animais desenvolveram as características físicas necessárias às suas necessidades de reprodução e proteção. A beleza que você enxerga na natureza está ligada na sua forma e função. Para nós, seres humanos, seguimos o mesmo raciocínio, porém mais complexos. Muito resumidamente, a história da identidade estética sofreu diversas modificações de acordo com a tendência de cada época e continua se modificando a cada dia. Na era primitiva, as necessidades estéticas eram de proteção, imitação e diferenciação para a construção da autoimagem. Já na época das civilizações, as pessoas buscavam se diferenciar pelas suas posições sociais, ostentar as peculiaridades da época. No mundo contemporâneo, a imagem é muito valorizada, e com a evolução da ciência voltada à estética, o céu é o limite. Mas a globalização tende a impor padrões, assim a importância do visagismo, um conceito que busca o resgate da beleza por meio de uma leitura personalizada das suas características, e que através de estratégias e técnicas revelam a imagem essencial considerando o desejo pessoal. Olá, eu sou Suelen Tica, atriz maquiadora artística e pesquisadora do visagismo. Essa oficina será baseada no livro do Philippe Hello, O Visagismo Integrado. O que você deseja expressar pela sua imagem? Ou você sabe o que a sua imagem está expressando? Essas são perguntas que vamos tentar desvendar nessa oficina. Mas afinal, quem inventou o visagismo? Um slogan, não há mulher sem beleza, mas só beleza, escondidas que não estão cientes disso, Fernand Aubry criou o Le Visagisme, uma técnica para se adequar à imagem a cada personalidade. Ele se tornou bem sucedido e sua boa reputação se espalhou por toda a França. Ele nunca publicou nenhum livro ou definiu o conceito do visagismo. Muitas pessoas ao longo dos últimos 75 anos foram responsáveis pelo fortalecimento do conceito. Mas focando aqui no Brasil, foi em 2003 estabelecido através do primeiro livro de Philippe Helwell, Harmonia Estética. Você sabe o que é um símbolo arquetípico? Símbolo arquetípico são imagens, símbolos, traços ou formas geométricas que transmitem sensações ao cérebro. Um exemplo, a imagem de uma águia nos transmite força e poder. Já quando olhamos a imagem de uma árvore seca e retorcida, temos a sensação de solidão, falta de vida. Essa interpretação vem de símbolos arquetípicos, ou seja, símbolos e traços que provocam inconscientemente reações emocionais. Essa reação segue o mesmo padrão em todos os indivíduos, como se fosse um gatilho natural. Os traços e as linhas do rosto formam símbolos arquetípicos. Os arquétipos geométricos são os mais simples e são muito potentes e cheios de significados. O rosto é o nosso maior comunicador. As pesquisas nos mostram que 55% da comunicação não verbal é facial. Para desenvolver e entender a linguagem visual, é necessário aprender os princípios da harmonia, perspectiva e estética. Esses princípios nada mais são do que a percepção das linhas, das medidas e das proporções. Linha. Ela é uma ferramenta muito expressiva na composição visual. Temos a linha reta, curva ou ondulada. Mas onde enxergo isso numa pessoa? Você vai ver nas linhas do rosto, da sobrancelha, pelo perfil, vai ver no cabelo, vai ver na maquiagem. E dependendo de qual linha você decidir usar, pode passar diferentes sensações. A linha reta normalmente transmite liderança, serenidade e estabilidade. A linha curva geralmente passa a sensação de amplitude, sensualidade, emoção ou romance. Já a linha ondulada transmite a sensação de movimento e lúdico. A linha horizontal remete a algo inabalável e imutável. Já a linha vertical, quase sempre ligada à liderança e à confiança. Essas duas linhas, a horizontal e a vertical,
são linhas retas, frias e masculinas. A linha curva, em geral, é quente e ligada à emoção e à sensualidade. As linhas diagonais criam uma sensação de instabilidade. Quando combinadas, elas formam um triângulo. O triângulo é um arquétipo que está ligado ao divino quando aponta para cima. Já o triângulo com a ponta para baixo remete ao sinal de alerta ou perigo. Geralmente, os personagens e vilões da mídia trazem essa característica no rosto. Região mental, relacionada à criatividade e imaginação. Região afetiva, que mostra a ação, o ritmo e a sensibilidade. E a região instintiva, que mostra a vontade, a comunicação e a agressividade. Se detalharmos um pouco mais essas regiões, vamos encontrar os seguintes pontos. O intelecto, que é a área que vai da raiz dos cabelos ao final da testa. A emoção, localizada em toda a região dos olhos. O modo de agir, que vai desde a parte de baixo dos olhos até o final do nariz. A expressão, que é toda a faixa que delimita a boca. E a vontade, que é representada nessa região do queixo. Além disso, vamos analisar a sua geometria. Divida o rosto em 2 lados iguais. Essa será a nossa linha do comprimento. Depois, vamos dividir essa linha do comprimento em 3 partes iguais. Isso faz parte da teoria dos terços. Perceba que dentro da faixa central deve caber toda a altura do nariz. Então, na base do nariz teremos nossa linha da raiz de nariz. No topo dele, teremos nossa linha de raiz das sobrancelhas. Enfim, dividimos a linha do comprimento bem ao meio. Isso nos dará uma linha que passará pelo meio do nariz. Esta será nossa linha de largura. Enfim, vamos traçar uma última linha, passando pelo meio da boca, a linha centro de boca. E aí é comparando essas linhas que conseguiremos identificar os formatos de rosto. Nós podemos dividir os formatos de rosto em 9 tipos. O primeiro tipo é o rosto oval. Durante o Renascimento, era considerado o formato de rosto ideal para mulheres. Tanto que até hoje, ele é usado como parâmetro para correções na maquiagem ou para cirurgias estéticas. Nós identificamos esse tipo por meio de seus cantos suaves e delicados, sem ângulos proeminentes, sendo que a linha da largura é 2/3 da linha de comprimento. O segundo tipo é o rosto redondo, algumas vezes confundido com o oval, por isso você tem que se atentar. A grande diferença entre os dois está na testa e na altura do queixo. A testa é curta e redonda, e o espaço entre a raiz do nariz e o queixo é menor que o comprimento do nariz. Para identificar o rosto redondo, basta perceber que as linhas do comprimento e da largura têm o mesmo tamanho e que os ângulos são pouco definidos e muito arredondados. O terceiro tipo que veremos é o rosto quadrado. Nele, o tamanho da linha de largura é igual à linha do comprimento. Ele possui linhas retas na testa, na lateral e no queixo. Esse tipo de rosto tem uma mandíbula bem definida, com ângulos retos, onde o alinhamento está abaixo da linha do centro de boca. Também há o rosto hexagonal com lateral reta. Esse tipo é bastante confundido com o quadrado, porque ele tem as laterais retas, com ângulos retos na lateral da testa e lateral da mandíbula, só que a diferença dele para o quadrado é que os ângulos da mandíbula estão alinhados na linha do centro de boca. Esse tipo possui uma testa estreita e cabelos nascendo próximo aos olhos e sobrancelhas. Esse geralmente é bem fino e com as bochechas salientes. O outro rosto é o retangular, também conhecido como rosto longo. Nele, a linha de largura é muito menor que a linha do comprimento, fazendo com que todo o rosto lembre um retângulo na vertical. Temos também o rosto losango ou rosto diamante.
Suas linhas laterais formam ângulos que saem de uma testa mais estreita e abrem no osso zigomático, mais saliente nesse tipo de rosto. Então, angulam, fechando novamente em um queixo mais pontudo. Similar ao rosto losango. Tem um rosto hexagonal com base reta. Ele também é um rosto com uma linha lateral angulada, mas a diferença dele para o losango é que possui um queixo horizontal reto. O oitavo rosto de nossa lista é o triangular. Nesse tipo de rosto, vemos uma testa mais estreita e uma mandíbula mais larga, com cantos em ângulos retos, que ficam abaixo da linha do centro de boca. Esse tipo de rosto é considerado pesado. E por fim, temos o rosto triangular invertido. Lembra o formato de um triângulo de cabeça para baixo. Então tem uma testa mais larga, com queixo fino e longo. E você, já consegue saber qual é o formato do seu rosto? Então eu te proponho um exercício. Pegue uma foto sua, frontal, e faça a marcação das linhas como acabamos de ver na teoria dos terços. Identifique os ângulos, as partes arredondadas. Caso você tenha um cabelo comprido, eu sugiro que você faça em duas versões, uma com o cabelo solto e uma com o cabelo comprido, e perceba como fica alterado quando o seu cabelo está solto. Observe a foto. Do lado esquerdo, a imagem possui o triângulo invertido. Já com o cabelo solto, foi possível modificar para o formato oval. Por mais óbvio que possa parecer, é sempre importante ressaltar que nosso rosto é um conjunto de elementos, olhos, boca e etc. E esse conjunto é o que chamamos de aparência. Agora, a boa aparência é justamente quando esse conjunto está esteticamente harmonioso, de forma que valorize qualidades específicas de cada um. Bom, além de identificar o formato do rosto, a gente também precisa identificar os elementos que compõem o nosso rosto. Vamos lá? Os olhos são chamados de janela da alma. E justamente por causa do poder que eles têm em transmitir emoções. Os olhos podem ser divididos em 6 grupos principais, que são definidos a partir da curvatura de abertura do olho e o tipo das pálpebras superiores. São os olhos separados, os olhos próximos ou juntos, os olhos pequenos, os olhos grandes, os olhos caídos e os olhos orientais. Mas aqui é importante saber que os 2 olhos nunca serão iguais, onde geralmente temos um maior, ou mais inclinado, ou mais levantado. Da mesma forma que podemos considerar o cabelo como a moldura do rosto, podemos dizer que as sobrancelhas são a moldura dos olhos. Por trabalhar em conjunto, elas podem levantar ou fechar uma expressão. As sobrancelhas têm o poder de marcar a personalidade das pessoas, podendo passar a impressão de calmaria até arrogância. Isso se torna mais forte considerando que ela pode mudar de formato à medida que a pessoa conversa, ou à medida que o humor altera. Uma sobrancelha mal feita pode interferir diretamente na forma como uma pessoa pode ser interpretada pela outra. Formato ideal de modo que valorize os aspectos positivos e suavize os negativos. É preciso respeitar as qualidades dela. Temos a sobrancelha reta, que possui um aspecto neutro. A sobrancelha caída, que dá um ar de tristeza. A sobrancelha redonda, que dá um ar descontraído. A sobrancelha arcada, que passa a sensação de determinação.
e a sobrancelha diabólica, que transmite raiva. Por mais estranho que possa parecer, o nariz também transmite diversas sensações. Ele está muito ligado à maneira de agir da pessoa. O nariz pode ser dividido em 3 partes: o osso nasal, a cartilagem lateral superior e a cartilagem lateral inferior. É esse conjunto que define a forma e o tipo de nariz. Geralmente, sendo uma resposta genética da etnia da pessoa. Dessa maneira, podemos classificar os narizes em 14 grupos. O nariz longo geralmente é associado a pessoas ambiciosas e controladoras. Ele é reto e um pouco mais achatado, podendo apresentar as narinas largas e a ponta arredondada. O nariz curto é o tipo mais popular e desejado. Ele é discreto e pequeno, associado a gentileza e sensibilidade. Passa a sensação de ingenuidade infantil. Também temos o nariz grande, com sua ponta longa e as narinas maiores. Esse nariz é muito associado a quem gosta de poder, liderança. O nariz reto também é conhecido como nariz grego. Ele não possui nenhuma curvatura ou depressão no centro, tendo a ponta afinada e as narinas estreitas. Geralmente, esse nariz é associado à inteligência e perseverança. O nariz curvo para cima é semelhante ao nariz longo, mas possui a ponta levemente curvada para cima, associado a pessoas otimistas, amorosas e carinhosas. Já o nariz adunco é similar ao nariz grande, mas sua ponta é voltada para a boca, como o bico de um falcão. É um formato associado à rebeldia e exageros, além do gosto pelo poder e egocentrismo. O nariz romano possui uma curvatura na parte de cima. Geralmente associa-se a esse tipo de nariz a líderes ambiciosos e teimosos. Há também o nariz ondulado, que possui uma saliência na ponta. Essa saliência pode ser genética ou pode ser causada por alguma deformidade e lesão. Costumo associar pessoas com esse tipo de nariz a alguém divertido. O nariz pontudo, como diz o próprio nome, parece fazer uma ponta. Ele é muito associado a pessoas curiosas. Já o nariz arredondado possui curvas mais acentuadas que os demais. Esse tipo de nariz é associado a pessoas que gostam de coisas boas e de qualidade. O nariz achatado e largo é bastante comum entre os africanos e asiáticos. Eles são curtos, com ponta arredondada e narinas largas. O nariz é associado a pessoas muito perseverantes e resistentes. Temos também o nariz núbio, que é comprido e bem inclinado. Parece uma linha reta, com a ponta voltada para baixo. Ele é associado a pessoas carismáticas. Ainda temos o nariz pequeno, que é menor no comprimento e na largura. É o tipo de nariz associado a pessoas criativas e espontâneas. E por fim, o nariz arrebitado, que é menor e voltado para cima, sendo que a ponta não é lisa e nem redonda. Isso causa a sensação de snobismo e sagacidade. A boca é a parte mais expressiva do rosto, muito ligada à comunicação, intuição e sensualidade. Essa expressão surge a partir dos cantos dos lábios, podendo mudar de acordo com a emoção da pessoa. Podemos dividir a boca em 4 grupos principais. Temos os lábios caídos, onde suas laterais são levemente caídas. Os lábios finos, que apresentam a espessura fina embaixo e em cima. Enquanto que os lábios grossos são espessos, tanto embaixo como em cima.
Já os lábios assimétricos têm uma espessura em cima, diferente da de baixo, sendo um fino e o outro grosso, não importando qual é qual. Então a gente pode concluir que o nosso rosto ele está se comunicando o tempo todo. E que, tendo consciência desses elementos e dos seus significados, nós podemos escolher realçar ou diminuir a mensagem de acordo com o desejo do momento que nós estamos vivendo. Também percebemos as cores, e aqui vai desde a cor de pele, cor de cabelo, até acessórios e maquiagens. Por isso, é bom ter um domínio que diz respeito à colorimetria. Mas de maneira simples, podemos dizer que as cores são divididas em 3 grupos básicos. As cores primárias, que são as cores básicas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você não consegue criar uma cor primária através de outras cores, mas é a combinação delas que se cria as demais cores. Então temos cores primárias, o vermelho, amarelo e azul. O segundo grupo são as cores secundárias, formadas a partir da combinação de 2 cores primárias. São também conhecidas como cores complementares. Nesse caso, temos o laranja, o roxo e o verde. E o último grupo são as cores terciárias. Elas são a combinação de uma cor primária com uma cor secundária. Então teremos o vermelho arroxeado, amarelo esverdeado, amarelo alaranjado, vermelho alaranjado, azul esverdeado e o azul arroxeado. Dentro desses 3 grupos básicos, há ainda outra subdivisão das cores, que se divide em quentes, frias e neutras. As cores quentes são as mais vibrantes, que transmitem sensação de alegria e calor. Elas estão no espectro do amarelo, vermelho e laranja. As cores frias são as mais calmas, que nos remetem à sensação de frio ou refrescância. As cores que fazem parte desse espectro são os tons de azul, verde e violeta. Temos as cores neutras, que são as mais sóbrias. Nessa classificação estão os tons de branco, cinza e preto. No círculo cromático, conseguimos observar com clareza a disposição das cores. E é essa disposição que nos indicará o que conseguimos combinar ou até mesmo neutralizar. Então, nessa disposição de cores, podemos encontrar as cores complementares, que são as cores opostas do círculo. Elas se complementam criando contrastes se usadas juntas, mas também se anulam no caso de correção. Por exemplo, olheiras roxas podem ser anuladas com corretivos amarelos. Também temos as cores análogas, que são as cores da mesma família, ou seja, estão lado a lado no círculo cromático. E também temos as cores tríades, onde elas são separadas por um triângulo. Quando usadas juntas, dão uma sensação de intensidade. Com isso em mente, os looks podem ser produzidos de várias maneiras. Pode ser de acordo com a harmonia monocromática, que corresponde à variação de intensidade do mesmo tom de cor. Essa combinação é menos atrativa, mas ao mesmo tempo é assertiva. Já usando uma combinação análoga, que pode ser composta de uma cor primária e 2 secundárias próximas, o impacto visual será maior. Agora, aqui vai uma dica. Um bom lugar para buscar referências na hora de maquiagem são os olhos. A partir da cor deles, você consegue planejar uma boa composição de tonalidade. Vivemos em uma sociedade em que a imagem pessoal conta muito, com as suas expressões, sensações e conceitos expressos por meio disso tudo. Infelizmente, muita gente não consegue alinhar a imagem profissional com a imagem pessoal, gerando um ruído na comunicação ou na mensagem que a pessoa deseja transmitir, fazendo com que elas sofram julgamentos errados por parte de quem interpreta. Mas como encontramos as características positivas certas dentro do físico e da personalidade? Para isso, teremos que examinar os temperamentos. Existem 4 tipos de temperamentos, ditado por Hipócrates, o grego considerado o pai da medicina.
que mais tarde foram confirmadas por Aristóteles. É importante entender que os temperamentos não dividem pessoas em grupos, ou seja, cada um de nós tem 2 ou mais, e alternam entre si de maneira ativa, inclusive podendo passar pelos 4 em um único dia, de acordo com as situações em que fomos expostos. Por isso, é extremamente raro existir alguém possuidor de um único temperamento. Então vamos a eles. O primeiro que vamos ver é o colérico. A maior característica desse temperamento é a força e a energia. Pessoas com esse temperamento costumam ser ativas, otimistas, autossuficientes e dinâmicas. Elas são cheias de paixão e força com relação às suas ideias e costumam ter um perfil mais forte de liderança. Por causa disso, elas não têm muito medo de assumir riscos ou enfrentar desafios. Apesar de serem pessoas explosivas, costumam cair na real rapidamente e se arrependem caso passem do limite. São tão obstinados que chegam a ser teimosos, mas são pessoas muito trabalhadoras, determinadas e perseverantes. Agora, as características que as pessoas com esse temperamento precisam ter cuidado é com agitação e impulsividade. Por isso podem ser julgadas como egoístas e arrogantes. Demonstrar um pouco mais de insensibilidade, indiferença que os outros perfis. As pessoas com temperamento melancólico são analíticas, perfeccionistas, altruístas, sagazes e capazes de se apoderar rapidamente do assunto escolhido. Geralmente são pessoas sensíveis e introvertidas, por isso costumam ser mais desconfiadas, mas quando estão próximas às pessoas conhecidas, se tornam extrovertidas. Geralmente são perfis ansiosos, inflexíveis, cheios de normas e regras, o que os tornam controladores e conservadores. Apesar disso, são pessoas criativas. Por serem mais pensativos e profundos, acabam tendo gosto pelas artes, filosofia e ciências. Isso acaba criando neles um bom gosto e requinte, o que o leva à vaidade e uma preocupação maior. Mas o lado negativo desse temperamento é que costumam esperar muito das outras pessoas. Por causa disso, podem entrar em conflito com quem pensa diferente ou se opõe aos seus objetivos. O terceiro tipo de temperamento é o sanguíneo. Esse pessoal tem um perfil mais despojado, alegre e curioso, o exato oposto do melancólico. Pessoas com esse temperamento gostam de ser o centro das atenções, estão quase sempre gesticulando, rindo e falando alto. É um temperamento que detesta a solidão, por isso estão sempre cercados de muita gente. Por serem muito impacientes, acabam tomando decisões na euforia, baseado apenas nas emoções. E apesar de serem inteligentes, possuem pouco foco nas coisas. Cuidado com esse temperamento deve ter é de não se tornar inconveniente, por causa do excesso de entusiasmo. Além disso, são desorganizados, dispersos e esquecidos. E por causa da dificuldade em se estruturar, podem parecer superficiais. O último temperamento é o fleumático, também chamado de linfático. Essa turma é aquela tranquila, pacífica, sem muita energia. É um temperamento bastante amigável, paciente, amoroso e carinhoso. Não são competitivos nem ambiciosos. Em sua maioria, são pessoas confiáveis e honestas. O fleumático é um excelente sócio ou parceiro. Tem facilidade para cumprir tarefas e geralmente se interessam por cultura e desenvolvimento profissional. Essas pessoas precisam se cuidar, pois costumam se desmotivar muito rápido. Têm fortes tendências para o comodismo e conformismo. Pessoal, chegamos ao final do nosso curso, da nossa oficina de introdução ao visagismo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho. É lógico que a gente não pôde ir muito profundamente sobre os temas que foi colocado na oficina, porque não daria tempo. Mas em breve eu espero que tenha uma parte 2 aí desse curso, que é extremamente interessante, além do que ser importante para o autoconhecimento e para a gente poder aplicar na nossa vida, né? Porque a imagem vale mais do que 1000 palavras. É a minha imagem, meu amor. Olha, muito obrigada por terem conseguido assistir até o final. Compartilhem, curtam esse vídeo para poder chegar para mais pessoas e sigam a minha página para você estar por dentro de todas as novidades, tá bom? Um beijo e até a próxima!